Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, para os nossos membros do canal, nosso curso Combatendo o Bom Combate. Estamos no capítulo 1, nós estamos na dimensão bíblica, da Sagrada Escritura, sobre as ações dos anjos e demônios. Depois nós vamos fazer a dimensão histórica e teológica nesse primeiro capítulo. Nós estávamos falando nas aulas passadas do conceito no Antigo Testamento, que é aquele conceito pré-exílico. Nós vemos lá a figura do Azazel, do Shedim, Lilith, Asmodeu. No período depois do exílio, a palavra diabolos, ou Satanás, que a gente vê na figura ainda como alguém que faz a vontade de Deus. É um anjo que não tem esse rompimento, mas na verdade, você vai ver agora no Novo Testamento, é completamente já diferente essa figura. Os Shedims são deuses pagãos, por exemplo, identificados também como demônios. Tem também essa figura pós-exílica lá de Davi, do período do diabo, Satanás, é aquele ligado à justiça, o justiçamento, não à misericórdia, de provocar o acusador, o caluniador, o sedutor. E aí hoje a gente viu também, a gente vai ver hoje aqui nessa aula 17, no Novo Testamento. Atenção, porque no Novo Testamento a história já começa a ser completamente diferente. Nós temos uma demonologia do Antigo Testamento, que estava aqui escrito, e agora temos uma demonologia do Novo Testamento. E para entender a demonologia do Novo Testamento, é necessário esquecer a demonologia apócrifa do período intertestamentário. Existia uma demonologia apócrifa, ou seja, de livros. Eu citei aqui o livro de Enoque, na aula passada. Existiam outros textos também que se listava os demônios, os seus nomes. Então, quando a figura do demônio aparece, muitas das vezes, sob nomes diversos. Shedim, Mazikim, Pegaim, Serim, Ruahaha, é assim mesmo, que é o chamado espírito maligno. Ashmodai, Belial, Mastema. Detalhe, todas as palavras hebraicas, elas são oxítonas, tá? Por isso sempre eu pronuncio, na língua hebraica, as palavras não existem paroxítonas. Todas as palavras bíblicas que são paroxítonas, elas são de origem grega. Paroxítonas e proparoxítonas. Mas as palavras hebraicas todas são pronunciadas de maneiras oxítonas, ou seja, a sílaba tônica forte está na última sílaba. É importante explicar isso. Não parece não, mas é. No Novo Testamento é apresentado, o demônio, como uma luta de Jesus contra os diabos. Então, no Novo Testamento, é uma luta entre Jesus e os diabos. E é interessante, porque como é que o diabo tenta Jesus? Ter poder e prazer. O prazer é através do pão. Transforma essa pedra em pão. O ter é o quê? Terás todos os reinos. Quanta gente não faz pacto para ter coisas, ter dinheiro, ter reinos, ter riquezas. E o poder, que talvez aí era a tentação mais frequente. Olha o Filho de Deus, aí Jesus mandava o diabo se calar. Porque a figura de Jesus, o processo revelativo de Jesus, ele é pedagógico. E os diabos, eles tentavam Jesus querendo mostrar, olha Deus,
Você não é o filho de Deus? Desce, se joga daí dessa torre. Seus anjos vão... Você vai mandar, os anjos de Deus vão vir aqui te segurar. E aí ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então essa luta entre o demônio e Jesus é a primeira característica da demonologia do Novo Testamento. Estes aparecem na paixão e reaparecem nos Atos dos Apóstolos. O termo mais frequente no Novo Testamento é o daimonion. Olha a palavra grega aí, daimonion. 45 vezes a palavra daimonion, ou demônio. Depois, Satan. Satan. 15 vezes. E diabolos. 13 vezes. O daimonion é sempre o espírito malvado. E é definido como espírito imundo, o impuro, o inimigo, o tentador, o maligno, o mal. É também chamado de Beelzebu, o senhor da casa, alterado pela Vulgata, que é a tradução de São Jerônimo. Eu falei da tradução dos 70. Mas a Bíblia também ela tem uma segunda grande tradução do hebraico para o latim. A gente chama de Vulgata, que foi feita por São Jerônimo. Padre João, o que significa Vulgata? Popular. É uma tradução popular. Popular para aquela época, né? Para o povão. Que lia, escrevia. Então, olha que interessante. São Jerônimo tira o senhor da casa e chama de o senhor das moscas. Aliás, tem um filme, né? Do livro chamado Senhor das Moscas. E nessa ilha que acontece o filme, tem lá um... Bem, não vou dar spoiler, né? Então, também aparece no Novo Testamento. Em geral, pode-se dizer que o diabo é a causa do mal moral, enquanto o demônio, ou Satanás, a causa dos males físicos. Mas nem sempre se faz esta distinção. Então nós temos no Novo Testamento uma distinção entre diabo, que é a causa do mal moral. O que é um mal moral, João? O que é? O mal moral é o quê? A transgressão da lei. Aquela pecadinha contra a castidade, né? Levanta aquele falso testemunho, não honro meu pai, não honro minha mãe, pratico a gula, como é que é? Os 7 pecados capitais. E demônio e Satanás desculpa as minhas letras aqui, porque escrever é causa dos males físicos. Mas nem sempre se faz essa distinção. Por exemplo, vou dar um exemplo. O epilético, a mulher que sangrava no fluxo, era explicado, né, como causa de males físicos. Em alguns casos, a própria lepra, que eram ações, mas necessariamente não se faz essa distinção no Novo Testamento. Nos 3 evangelhos, que a gente chama de sinóticos, e aí a gente precisa estudar para entender, é muito complicado explicar. Os sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas. Apresentam a ação de Jesus como uma luta contra os demônios. Se eu expulso os demônios por virtude do Espírito Santo, então chegou para vós o reino de Deus. Lucas 11, 20. Lembra que chamavam Jesus de Beelzebu? Jesus realiza sua missão no contexto da luta contra Satanás. Luta que começa com as tentações e termina com a paixão e morte. Em Lucas, de modo especial,
gente vê no Evangelho de Lucas a sua atividade é um exorcismo. Não se pode deter. Então, na verdade, toda a ação de Jesus, é muito interessante isso, é um grande exorcismo. Porque ele se prepara para sofrer essa ação do diabo, que é a sua paixão. E é uma espécie de a redenção vem através de um grande exorcismo de Jesus. Essa é a visão de Lucas, mostra que Jesus, para redimir o mundo, ele precisa destruir o mal. E ele está sempre destruindo o mal, desconstruindo a ação do mal, que deturpou o ser humano. O ser humano, antes do pecado, era um. Depois do pecado, nós temos aí a concupiscência, que é a fragilidade, que foi tirada na originalidade. Foi trazida a partir da concupiscência, a fraqueza veio a partir do pecado. A ação do demônio lá na criação do mundo foi tentar destruir o ser humano, imagem e semelhança de Deus. É muito interessante isso. Então ele fere com o pecado. E aí a gente ganha, infelizmente, essa fraqueza, essa concupiscência. Jesus realizou numerosos exorcismos atestados pelos 3 primeiros evangelhos: o endemoniado de Gerasa, o de Cafarnaum, o jovem lunático, a filha da Cirofenícia, e ele os realiza em 3 tempos. Primeiro, sempre acontece isso, os demônios sentem a presença de Jesus, é reconhecida pelo demônio. Segundo, Jesus lhes impõe o silêncio. Terceiro, Jesus ordena a saída da pessoa. Então, o demônio ele sente a presença de Jesus, é reconhecido a presença de Jesus, Jesus lhes impõe o silêncio. Tem gente que gosta de ficar batendo papo com o diabo aí, ó. Jesus impõe o silêncio. Gosta de ficar sabendo coisas, nomes, o máximo nome. Mas Jesus impunha o silêncio, até porque, não se esqueçam, o demônio ele é o pai da mentira. Nem tudo que sai da boca do demônio é verdade, a não ser por permissão divina. E Jesus ordena a saída da pessoa. Nos exorcismos, há um diálogo entre Jesus e o diabo. Nas curas, porém, não. Nos exorcismos, o diabo protesta. É um confronto entre Jesus e o diabo. Os exorcismos de Jesus estão ligados ao anúncio do reino, à missão. Olha, gente, como é importante a gente conhecer a missão de Jesus, conhecer o Evangelho, conhecer o plano salvífico de Deus. É muito mais importante a gente conhecer as ações de Jesus. Porque conhecendo as ações de Jesus, nós vamos entender, né, a metodologia do diabo. E o quanto a gente pode ser enganado por ele. Isso aqui é muito importante. Os exorcismos de Jesus estão ligados ao anúncio do reino. O exorcismo de Jesus é sinal da presença atual do reino sobre a terra. A vitória de Jesus sobre os demônios pré-anuncia a era escatológica. A era escatológica é essa era que a gente vive, do céu, inferno, purgatório, da volta de Jesus. Com Jesus, o fim dos tempos já chegou. E por isso o diabo deve sair a campo aberto. Nós estamos nos fins dos tempos desde o dia que Jesus subiu ao céu. Tá? E até lá, até a volta dele, o diabo deve sair a campo aberto, lutando para perverter a humanidade.
Jesus passou fazendo bem e curando todos os que estavam sob o poder do diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10, 38. Jesus confere este poder aos seus discípulos. Marcos 16, 16. Confere o poder de expulsar os demônios. Mas Satanás tem poder sobre o ser humano, lá onde há vazios da fé em Deus. É aí que o diabo tem poder. Onde tem o vazio de fé em Deus. Quando você não é vazio de Deus, o diabo não vai ter poder sobre você. Entendeu isso? Isso aqui é muito importante. É preciso você preencher o seu coração e a sua vida com Deus, com as coisas de Deus. Eu sempre falo que, eu falei aqui na homilia, né? Precisamos ser evangelizados, passar pela experiência do amor de Deus, passar pela libertação e cura do pecado, repugnância do pecado, passar pelo reconhecimento do senhorio de Jesus, senhorio salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2. Uma fé, confiança, entrega, uma transformação interna, uma abertura total aos dons e à presença do Espírito Santo e uma inserção profunda numa vida de comunidade. Aí você é um evangelizado. Se você vive esses pontos, e nós vamos trabalhar esses pontos, lendo, depois de 34 anos, eu vou reler esse livro aqui, no nosso outro curso, Como Evangelizar os Batizados. Depois de 34 anos, o Padre João vai reler com vocês esse livro que ele leu quando ele tinha 16 anos. E nós vamos realmente ver, eu sou um católico somente batizado ou eu sou um católico evangelizado? Eu sou um evangelizador? Entendeu? Se você quer realmente ser um sinal de Deus e não ter o poder, o demônio ter um poder em você, você precisa buscar alimentar a sua fé com a oração e a ascese, o esforço. O demônio, ele é apresentado... Acabou? Não? A câmera, mas estava gravando? Ah, então tá. Aqui é assim, gente. Nos 3 evangelhos, nos sinóticos, ele é apresentado como superior ao ser humano, mais inteligente e mais poderoso. Por isso, é só com a ajuda de Deus e de Cristo que ele pode ser derrotado. A gente não pode chegar enfrentando o demônio sem Deus, sem Jesus, porque quer queira ou não, ele é um ser que tem... Ele é superior ao ser humano dentro da sua natureza, que já foi divina, um ser espiritual. Ele tem acesso a coisas que nós não temos. Mas pode ficar tranquilo, a única coisa que o demônio não tem acesso é o nosso pensamento. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.